Olá pessoal, meu nome é Marcelo Maia, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia, onde atuo na linha de pesquisa Engenharia de Software. Hoje nós vamos falar aqui um pouco das pesquisas que nós desenvolvemos no nosso laboratório, o Laboratório de Engenharia de Software Inteligente. Antes de falar da nossa linha de pesquisa propriamente dita, vamos falar um pouco de engenharia de software de uma maneira mais ampla, para entender como que a nossa pesquisa se encaixa dentro desse contexto de engenharia de software. Aqui do lado vocês estão vendo o que? A figura de um livro, Engenharia de Software, um livro clássico na área de engenharia de software, autor Roger Pressman. E esse livro, ele data, essa versão aqui, da década de 80. Então nós estamos falando de um livro de cerca de 40 anos. Se nós olharmos o conteúdo de uma versão mais recente desse livro, ela não alterou muito em relação à versão de 40 anos atrás. Mas é interessante que dos anos 2000 para cá, um fenômeno interessante vem ocorrendo no desenvolvimento de software de uma maneira geral. Uma das coisas que nós podemos observar é que a internet mudou sensivelmente a maneira como as pessoas desenvolvem software. O desenvolvimento de software distribuído passa a ser bastante importante. E interessante que agora com esses aspectos de trabalho em home office, trabalho online, isso vai se tornar ainda cada vez mais importante, cada vez mais estudado. Que práticas são essas? Ou seja, o desenvolvimento de software passa a ser uma tarefa essencialmente social. Ninguém desenvolve software sozinho, software é desenvolvido em equipe. Então, sistemas foram construídos para dar suporte a esse desenvolvimento em equipe. Que tipo de sistemas são estes? Sistemas sociais de desenvolvimento de software. O primeiro deles é onde você vai guardar o software. Um exemplo importante que nós temos é o GitHub, que armazena as versões do software e os desenvolvedores vão criando versões e a cada modificação do software isso vai ficando registrado. Guarda essa palavra, registrado. Outra questão importante no desenvolvimento social do software são os próprios serviços de pergunta e resposta. Desenvolvimento de software é uma tarefa muito intensiva em conhecimento. Sempre foi. Você precisa de acesso ao conhecimento, acesso a informações técnicas para resolver seus problemas ali e construir seu software. Então, sites, por exemplo, como o Stack Overflow, têm desempenhado um papel extremamente importante no desenvolvimento de software, fornecendo informações técnicas de uma maneira extremamente ágil para o desenvolvimento de software. Outras ferramentas de desenvolvimento social que têm sido bastante empregadas ultimamente são ferramentas de integração contínua de software. Hoje, quem nunca ouviu falar em DevOps, por exemplo, onde o desenvolvimento e a operação do software nesse ciclo contínuo, ele exerce um papel extremamente importante e ágil. Todos esses sistemas têm uma característica em comum muito importante. E qual é ela? Lembrem que eu falei para vocês gravarem uma palavra-chave importante. Os dados ficam registrados nesses sistemas que dão apoio ao desenvolvimento social de software. Os dados ficam registrados, estão todos lá, muitos deles públicos. Então, isso trouxe uma oportunidade muito grande, a oportunidade de analisar esses dados. Isso virou, inclusive, uma linha de pesquisa, como vocês podem observar nesse livro aí, A Arte de Analisar Dados de Software. Isso é uma linha de pesquisa chamada Data Analytics, que foi adaptada para a engenharia de software, e aí nós temos a linha chamada Software Analytics, que é uma linha que nós exploramos no contexto de nossas pesquisas. Então, considerando que Software Analytics é essa prática de entender os dados, analisar os dados usando métodos quantitativos, métodos estatísticos, ou até mesmo métodos qualitativos para entender melhor relações de causa e efeito que têm acontecido nos dados, para melhorar a prática do desenvolvimento de software. A pergunta que nós nos fazemos enquanto pesquisadores é se nós podemos aproveitar essa grande quantidade de dados disponível na internet, está aí disponível para utilizarmos,
Será que nós podemos aproveitar esses dados e aplicar os avanços recentes de inteligência artificial, das técnicas de inteligência artificial, como Deep Learning, aprendizado de máquina, etc., né, para aprender com esses dados e criar ferramentas mais inteligentes para o desenvolvimento de software? Aparentemente, isso parece perfeitamente viável, mas é isso que nós estamos pesquisando. Um exemplo desse tipo de ferramenta é Muscapel. Sabe qual que foi a metáfora que eles criaram para popularizar a ferramenta deles? Fazer transplante de código. Como você copia código de um lugar em outro lugar. Na verdade, é um copy and paste melhorado. Eles chamaram isso de transplante de código. Continuando com exemplos aí da importância que esse tipo de técnica tem trazido para a indústria de software, a Microsoft não está atrás. Ela também tem um grupo de pesquisa que justamente trabalha nessa linha de aplicar técnicas de Deep Learning no aprendizado de dados para poder fazer, por exemplo, sistemas de geração automática de código. Bom, mas nesse momento vocês devem estar se perguntando, bom, mas e vocês? O que vocês estão fazendo? Bom, nós aqui no Laboratório de Engenharia de Software Inteligente, o laboratório qual eu coordeno, que vocês podem observar aí no nosso site, as publicações que nós temos desenvolvido. Visitem lá que vocês vão ter acesso. Aqui eu vou falar rapidamente de alguns trabalhos que temos desenvolvido recentemente e algumas coisas que pretendemos desenvolver também no futuro. Um trabalho nosso que gerou bastante impacto, bastante interesse na comunidade foi o Crockett, uma nova maneira de buscar no Stack Overflow. Eu digo que ele gerou um impacto bastante interessante porque o próprio Stack Overflow fez uma reportagem a respeito do Crockett no seu blog. Confiram lá. O Crockett foi desenvolvido no contexto da tese de doutorado do Rodrigo Fernandes. O Rodrigo, inclusive, teve a oportunidade de fazer um estágio, um intercâmbio da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, onde nós colocamos parceiros aí também nesse projeto. E o Crockett gerou um impacto científico enorme. Publicamos ele numa conferência no ano passado, 2019, e esse ano saiu recentemente agora, publicado numa das mais importantes revistas de engenharia de software, a Empirical Software Engineering. Então, além dessa contribuição científica muito relevante, o Crockett está disponível para uso. Vocês podem acessar o Crockett aí, tem um link, onde vocês podem entrar perguntas a respeito de Java, e ele vai buscar no Stack Overflow soluções bastante apropriadas. Testem lá. Um outro trabalho bastante interessante que nós fizemos foi um gerador automático de cookbooks. Cookbooks é um livro de receita, um tutorial a respeito de uma determinada API. Então você, por exemplo, entra com o nome da API, por exemplo, Apache Commons, e ele vai buscar no Stack Overflow as melhores receitas e criar um livro de receitas automaticamente para você, a partir desses posts de perguntas e respostas que estão lá disponíveis no Stack Overflow. Além disso, destacaria esse artigo aqui, que foi um artigo de análise de dados de um benchmark para bugs de Java. Esse artigo é interessante, que nós desenvolvemos com um parceiro nosso no INRIA, na França, um importante instituto de pesquisa na área de computação da França. Tivemos uma parceria também, temos parcerias internacionais importantes, e esse artigo é um artigo importante que mostra a relevância dele. Um artigo de 2018 já está com 50 citações, dada a importância desse artigo para a comunidade. Então, até agora, nós falamos muito dos resultados que nós tivemos até então, mas é importante apontar para o futuro. E o futuro, nossos projetos de pesquisa, nós vamos focar muito em modelos de linguagem. Modelos de linguagem são amplamente estudados aí no contexto de processamento de linguagens naturais na inteligência artificial. Esses modelos, os principais que estão dando bastante resultados hoje em dia, eles são baseados em Deep Learning. Podemos citar aí o BERT, podemos citar o GPT-3, recentemente lançado, um hype enorme em cima do GPT-3, gerando textos automaticamente de maneira bastante convincente, e vamos estudar como esses modelos de linguagem podem ser aplicados em diversas
atividades de engenharia de software, eles podem ajudar a reparar automaticamente software, podem ajudar a autocompletar, né, tarefas de programação que nós estamos fazendo. Enfim, existe uma enorme gama de atividades em engenharia de software que podem se beneficiar desse tipo de modelos de linguagem. E essa é uma linha de pesquisa bastante promissora e qual nós estamos investindo. Venha fazer parte dela também. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Apresentamos um pouquinho da nossa pesquisa recente e dos planos que temos para o futuro. Se você quiser saber um pouco mais disso, entre em contato conosco. Vai ser um prazer enorme conversar a respeito dos nossos projetos de pesquisa. Venha fazer parte do nosso time.